Opa, paz de Deus no coração de todos. Nós viemos aqui mais uma vez para compartilharmos uma palavra para o nosso coração, né, para a nossa meditação. E essa palavra se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 7. É o livro do pregador. Eu quero ler o versículo 16 e o versículo 20. Só que primeiro vou ler o versículo 16 e aí vamos comentar sobre esse versículo, depois vamos comentar sobre o versículo 20. Amém? Vamos ler então. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirá a ti mesmo. Bom, então nós vemos aqui nesse versículo claramente, nesta palavra, que nós não devemos ser justo, né, demais, ou procurar ser justo demais, mais justo que a própria justiça, né, que é o próprio Cristo que nos fez justo, e nem mais sábio que a própria sabedoria, né, que é a que está sobre nós, que está em nós, o Espírito Santo. Porque se assim nós querermos demonstrarmos, nós vamos estarmos destruindo a nós mesmos, né, levando a nós mesmos para caminhos tortuosos e também talvez levando pessoas para caminhos que não é aquilo que realmente a Bíblia nos tem nos ensinado ou nos declara. Então que nós possamos cuidarmos e sermos sábios dentro daquilo que o Espírito Santo tem nos dirigido e nos dirige para pregar, para falar e comentar sobre a palavra. Então, porque nos diz a palavra em Filipenses capítulo 4, versículo 5, que nós devemos ser moderados perante os homens, porque perto está o Senhor. Então que nós possamos ser moderados, que nós possamos ser vigilantes naquilo que iremos falar ou compartilhar. Eu vejo aqui nessa palavra que não só dentro da palavra, do ensinamento da palavra, do conhecimento da palavra, mas também nas nossas práticas no dia a dia, que possamos ser moderados e que possamos vigiar para que o nome de Deus venha a ser glorificado naquilo que sai de nossas bocas, de nossos lábios, que seja realmente ação e mover do Espírito Santo para a glória de Deus. Vamos ler então o versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Bom, aqui está nos falando claramente a palavra que não há homem sobre a terra justo, suficiente, que não peque. Ou bom suficiente que não peque. Então, se nós falarmos que não pecamos, já tornamos-nos pecadores, mentirosos, injustos, porque nós erramos, porque nós falhamos. Quando nós estamos aqui neste mundo, nesse corpo, nós estamos sujeitos a errar, a falhar. Então, não há homem bom demais, nem justo demais, que não peque. Todos erramos, todos pecamos, mas entre meio isto, nós já encontramos o perdão de Cristo sobre nossas vidas. Se nós lermos em 1 João, na Epístola de João, capítulo 1 e alguns versículos no capítulo 2, a gente vai conseguir entender melhor sobre que se nós errarmos, porque vamos errar, porque erramos, mas se nos arrependemos e permanecemos na palavra, há perdão, há justiça sobre as nossas vidas. Eu poderia aqui falar sobre esses versículos aqui, sobre esta palavra aqui de 1 João, capítulo 1 e capítulo 2, mas eu quero ler porque a palavra, ela é ungida e é edificada, ela é viva, ela é o próprio Espírito de Deus falando conosco, porque a palavra diz
que a palavra de Deus ela é como uma espada mais afiada, uma espada de dois gumes que penetra que penetra em divisão de corpo, alma e espírito, junta e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, que esta palavra lida possa ser como uma espada de dois gumes, apta para penetrar nas nossas vidas e discernirmos nossos pensamentos e nossa intenção do nosso coração, e que esse pensamento, que essa intenção do nosso coração possa ser levado pela paz de Deus em Cristo Jesus, para nossa segurança e para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Vamos ler então. Vamos ler primeiro o capítulo 1, né? Vamos ler do versículo 8 até o versículo 2 do capítulo 2. Amém? Vamos ler então para a nossa meditação. Se dissermos que não temos pecados, aqui já está nos alertando, né, do versículo lá que nós lemos em Eclesiastes, que não há homem bom ou justo demais nesta terra que não peque. Mas se pecarmos, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos se confessarmos os nossos pecados, ele é justo para nos perdoar. Jesus, na verdade, já nos perdoou nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecados, que não temos cometido pecados, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Não está em nós. Então, aqui confirma a palavra que nós lemos em Eclesiastes, que se dissermos que somos justos, que não pecamos, que somos bons e não fizemos o mal, não erramos, já estamos errando, já estamos pecando, porque nós somos sujeitos a essas falhas quanto estivermos nesta vida e nesse corpo. Mas temos o nosso advogado, o justo. Vamos ler para nós entendermos melhor. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, o justo, advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Então, irmãos, se dissermos que não pecamos, que somos justos, estamos mentindo. Somos justos o suficiente para não pecar ou não errar. Estamos mentindo, porque somos humanos. Como já falei, repito, quando nós estivermos nesta vida, neste corpo, nós vamos errar, nós vamos falhar. Mas quando falharmos, vamos procurar não falhar, diz a palavra. Mas quando não pecar, mas quando pecarmos, temos junto de Deus, um advogado, o justo, Jesus Cristo, aquele que já pagou por nós, pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Então, quando achamos que somos justos demais, bom demais, e julgamos o nosso próximo, o erro, a falha do nosso próximo, nós já estamos pecando, sendo injusto, porque ele morreu pelo nosso pecado e pelo pecado daqueles que estão lá no mundo. Só precisa eles saber e reconhecer também que Cristo morreu, já perdoa eles. Então, que possamos ficar com esta palavra nesse dia para a nossa meditação, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, que possamos ter temperança, ser temperado e termos cuidado
para não pensar que somos melhor ou mais que o nosso irmão. E aí sim, o nome do Senhor será glorificado, porque quando nós amamos o nosso irmão, aí então provamos que realmente amamos a Deus, porque a palavra diz: como podemos dizer que amamos a Deus, que não vemos, se não amamos o nosso irmão, que nós não enxergamos? Então esse é um dos únicos mandamentos dos dois que Deus quer que nós obedecemos em Cristo Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então que assim possa ser. Em nome de Jesus, recebam essa palavra no coração de vocês, para a glória de Deus. Amém.